Muito bem, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas jovens, lição de número 3, que está trazendo o título O Messias já veio. E nesse trimestre, os jovens estão estudando o tema Encorajamento, Instruções e Conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de Salmos. E já passamos pela lição de número 1, que trouxe o título O Livro de Salmos. Também pela lição de número 2, que trouxe o título O Caminho do Ímpio e o do Justo. E agora, no próximo domingo, no dia 16 de abril de 2023, estaremos estudando a lição de número 3, que vai trazer o título O Messias já veio. E o texto principal nos diz assim: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Salmo de número 2, versos 7 e 8. O resumo da lição nos diz: Quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por ele. E o texto bíblico está registrado no livro de Salmos de número 2, os versos de 1 a 9, que é o todo, que é o salmo completo dos Salmos de número 2, que são apenas 9 versos. Que diz: Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Introdução nos diz: a história é marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. O Salmo de número 2 mostra que há um rei em que seu reinado nunca terá fim. Veremos como as nações insistem em rebelar-se contra esse rei, como este pedirá contas dos homens e, finalmente, como que o rei messiânico apela para que os reis se rendam ao seu senhorio. E no primeiro tópico vai trazer o título A Rebelião contra o Ungido de Deus. No segundo subtópico, a importância dos Salmos de número 2. No segundo subtópico, a rebelião das nações. No terceiro subtópico, rebelião contra Deus é tolice. E no segundo tópico, trazendo o título O Ungido Pedirá Contas. No primeiro subtópico, como Deus contempla a rebelião dos homens. No segundo subtópico, o ungido do Senhor regerá o mundo todo. No terceiro subtópico, todos prestarão contas. No terceiro tópico, traz o título Um chamado à rendição e à submissão. No primeiro subtópico, um chamado aos reis da terra. No segundo subtópico, se curvando ao Filho. No terceiro subtópico, Jesus é Rei e Senhor. E vindo aqui para o livro de apoio,
no capítulo de número 3, que é o mesmo tema da lição, que traz o título O Messias Já Veio, a introdução nos diz: nesse capítulo, estudaremos a respeito dos Salmos de número 2, um cântico cujo autor é Davi. Esse salmo faz parte do livro primeiro, que é composto pelos Salmos 1 a 41. Segundo Matthew Henry, enquanto o salmo anterior era de natureza moral, ele nos mostra quais são os nossos deveres. Esse é messiânico e nos mostra o Salvador. O Salmo de número 2 é profético e encontra-se na categoria dos chamados messiânicos. De acordo com Charles Spurgeon, podemos chamá-los de Salmo do Príncipe Messias, pois fala da vinda do Messias e é aplicado a Cristo em diferentes passagens do Novo Testamento, como, por exemplo, os 2 primeiros versículos dos Salmos 1 e 2. São uma referência que poderá ser encontrada no texto de Atos, capítulo 4, e os versículos 25 e 26, citado por Pedro e João depois de terem sido libertos da prisão pelo Sinédrio. Os versículos 6 e 7 são uma referência que encontramos na declaração de Natanael a respeito de Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, em João capítulo 1, versículo 49. No versículo 7, Davi proclama o decreto do Senhor. Mas que decreto é este? O que afirma ser Jesus, o Filho único de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 5. Durante muito tempo, os judeus tiveram que esperar a promessa de um futuro rei que seria da casa de Davi. E esse rei é o Messias, conforme Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. Jesus era descendente direto do rei Davi, e a sua descendência certamente o colocaria na linha de sucessão do trono. Jesus, todavia, não era somente rei, mas também o Messias, cujo reino jamais teria fim. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 33. Todos os reinos deste mundo são efêmeros, por mais importantes que sejam. Davi foi o rei mais aclamado pelo seu povo, mas o reino do Messias seria muito maior em glória e conquistas. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, conforme Lucas capítulo 1, versículo 32. Pelo fato de o Messias ser um descendente do rei Davi, guerreiro esplêndido, que matou Golias e que alcançou muitas vitórias, conquistando vários territórios e solidificando o reino sobre as demais nações, os judeus esperavam um Messias político que os libertasse do domínio do Império Romano. Jesus, contudo, rejeitou veementemente o papel político e nunca alimentou as expectativas que o povo tinha em relação a ele. Jesus pregou e ensinou de modo que as multidões entendessem e crescem nele como Messias. Nas suas mensagens, ele procurava enfatizar que o seu reino não era desse mundo e que, para fazer parte dele e tornar-se um dos seus súditos, era preciso nascer de novo, conforme registra João capítulo 3. Observe o que nos diz J. L. Parker a respeito do que as pessoas pensavam a respeito do Messias. Havia muitas ideias distintas sobre como seria esse Messias. Em geral, as pessoas pensavam que seria um rei maior que Davi, que lideraria uma revolta bem-sucedida contra os poderes estrangeiros. Nos rolos do Mar Morto, esperava-se 2 Messias distintos, um, o rei, e o outro, o sacerdote. O Messias sacerdotal limparia e reconstruiria o templo em Jerusalém. Isto era necessário porque o templo fora maculado pelos governantes estrangeiros de Israel, particularmente por Antíoco Epífano, o que ligava
essa expectativa era a crença de que o Messias realizaria os sonhos de grandeza do povo judeu. Apesar do tempo e da distância que existem em relação ao conteúdo desse salmo messiânico de autoria de Davi, ele continua relevante para nós, súditos do reino de Deus. Os seus conselhos e exortação compõem uma mensagem poderosa, um alerta para os que aguardam a segunda vinda de Jesus Cristo e o seu julgamento contra os homens rebeldes. A crença no dia do Senhor é uma esperança viva e eficaz que não nos atemoriza, mas alerta-nos e prepara-nos para o porvir. Que tenhamos confiança em Deus para esperarmos o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois bem-aventurado todos aqueles que nele confiar. Primeiro subtópico: a rebelião contra o ungido de Deus. Primeiro subtópico: a importância do Salmo de número 2. Como já vimos anteriormente, o salmo que estudaremos nesse capítulo está na categoria dos salmos messiânicos, que são uma descrição do rei messiânico. Um dos fatos que afirmam essa verdade é que, no Novo Testamento, o Salmo 2 é aplicado à pessoa de Jesus durante a narrativa do seu batismo, descritas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e registrado em Mateus capítulo 3, versículo 17. O Salmo de número 2 é muito importante para os cristãos. Por isso, precisamos conhecer a sua estrutura para um melhor entendimento. Segundo subtópico: a autoria do Salmo. O Salmo de número 2 é de autoria do rei Davi. É um salmo dramático e repleto de poesia para tratar a respeito do Rei dos Reis. Embora alguns autores afirmem que o salmo foi escrito para ser usado na coroação dos reis da casa de Davi. Segundo George Ward, a morte de um rei causava uma terrível incerteza e oferecia a conspiradores internos e adversários estrangeiros uma oportunidade de se rebelarem. Em tais situações, eles diriam: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Terceiro subtópico: o propósito do salmo. Os objetivos são revelar a emissão de decretos reais. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento encontramos várias referências à emissão de decretos reais. Vejamos como exemplo Esther, capítulo 8, versículo 8 a 14, e em Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Apresentar a rebeldia da humanidade em relação a Deus, o Criador e Soberano, a alertar os rebeldes para que adquiram sabedoria e voltem-se para Deus mediante o seu Filho, o Messias. Quarto subtópico: a estrutura. O arcabouço do Salmo de número 2 é composto de 4 partes. Na primeira, Davi faz alusão à rebelião das nações contra o Messias, citado nos versículos de 1 a 3, e Atos capítulo 4, versículo 25 a 27. Na segunda, ele revela a resposta divina diante dos intentos dos insurgentes contra o Messias. A terceira parte é a promessa do Pai com respeito ao envio do seu Filho unigênito e amado ao mundo para aniquilar todos os seus opositores, conforme registra Atos 13, versículo 33, e Hebreus capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, e Mateus capítulo 3, versículo 17, 2 Pedro capítulo 1, versículo 17. Na quarta e última parte, o salmista exorta a humanidade a buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Pai, para que aprendam a refugiar-se nele, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, conforme registra os versículos de número 10 a 12 e Hebreus capítulo 3, versículos 7
a 19. Quinto subtópico: a rebelião das nações. Os 3 primeiros versículos do Salmo de número 2 apontam para a oposição que seria feita ao Messias e a implantação do seu reino. Nunca na história um líder sofreu tanta violência como Cristo. Essa é uma prova incontestável de que o seu reino era divino e que a oposição era oriunda do inferno. O Messias veio ao mundo na plenitude dos tempos e com uma missão específica. Só que o império das trevas também tem uma missão neste mundo: roubar, matar e destruir, conforme cita João capítulo 10, versículo 10. Nas Sagradas Escrituras, encontramos várias evidências bíblicas da existência do mal, e a primeira referência está registrada em Gênesis capítulo de número 3. Satanás aparece em forma de serpente e induz Adão e Eva a pecar, pois ele acreditava que a obra-prima do Criador seria arruinada para sempre. Deus, porém, no seu infinito amor, já tinha um plano de salvação para resgatar a humanidade do pecado desde a fundação do mundo. Muitos dos salmos messiânicos asseguram que a queda haveria de ser revertida por Jesus Cristo mediante sua morte na cruz. Ainda no Éden, o Senhor Deus rompeu a aliança entre o diabo e a humanidade, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sexto subtópico: a oposição dos reis da terra e governantes. Os reis da terra se levantam. Essa expressão utilizada pelo salmista não denota uma conspiração somente política, mas também é um conluio contra o Senhor e o seu ungido. De acordo com o comentário bíblico Bacon, essa é a justificativa para uma interpretação messiânica do Salmo, junto com a aplicação feita no Novo Testamento para Jesus. O motim das nações, revelado no versículo 1, é um relato do pecado que se espalhou como um vírus letal por toda a humanidade, conforme cita Romanos capítulo 3, versículo 23. Tudo começou com a desobediência de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo por intermédio de um homem e contaminou toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo 12. Deus, contudo, não foi apanhado de surpresa. O Senhor, na sua presciência, desde a fundação do mundo, já havia preparado um Messias para redimir a humanidade. No Antigo Testamento, vários profetas falaram a respeito da vinda de um grande líder que seria enviado ao mundo na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4, para libertar as nações. Esse grande líder seria melhor e maior que Moisés, o legislador. Ele seria maior que o próprio Davi, autor do Salmo de número 2. Isaías também profetizou a respeito desse líder, afirmando que o seu governo seria justo e repleto de sabedoria, citado em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Profetizou também que a sua liderança seria servidora e fiel a Deus, em Isaías capítulo 42, versículo de 1 a 9. Esse líder e servo lidaria com o pecado de Israel, registrado em Isaías capítulo 52, versículo 13 ao capítulo 52, versículo 12. O grande líder, o Messias, revelaria luz e salvação a todas as nações, e vemos no Novo Testamento que o próprio Jesus declarou: "Eu sou a luz do mundo", em João capítulo 8, versículo 12. A vinda do Messias e a sua morte foram determinadas por Deus antes mesmo da queda, para resgatar todas as nações. O rei Messias entregou-se por nós voluntária e inteiramente. Como homem, experimentou a dor física e emocional. A sua agonia foi devastadora, mas ele sempre deixou claro que viera ao mundo não somente para ensinar, curar e anunciar o reino de Deus, mas também para morrer pela humanidade.
Já parou para pensar que tudo que ele sofreu foi por amor a você? Ele não veio a este mundo tenebroso por causa dele mesmo ou por uma questão política, partidária e ideológica. Jesus veio para salvar-nos, para morrer em nosso lugar. Embora acusado de blasfêmia e de traição em uma corte civil, ele não foi vítima de uma injustiça social cometida pelo Sinédrio ou por Pilato. Segundo tópico, o ungido pedirá contas. Primeiro subtópico, como Deus contempla a rebelião dos homens. No versículo de número 4, Davi usa uma linguagem antropomórfica para relatar o desprezo e o riso do Senhor em relação às nações. Davi relata aqui o desprezo divino a respeito da ilusão dos homens em relação ao poder. O salmista também ressalta o poderio de Deus ao afirmar que o Senhor habita nos céus. Ou seja, ele está acima dos homens, dos seus motins e de todo o governo humano. Davi revela que o Todo-Poderoso não precisa elevar-se para resistir à oposição de homem algum ou de Satanás. O Senhor é maior e está numa posição muito elevada. A história revela que muitos homens no Oriente, Egito e Babilônia reivindicaram um poder e uma divindade para governar que jamais tiveram, mas tudo não passou de uma ilusão do próprio ego. O único rei poderoso é Jesus. Vejamos o que Parker diz a esse respeito. Alexandre o Grande declarou ser o filho do deus Zeus e, na sua realidade, esperava tornar-se Deus depois de sua morte. Pediu a seus sujeitos que o adorassem como um ser divino durante sua vida. No Império Romano, era comum acreditar que um imperador se tornava Deus assim que morreria. Seu sucessor era, portanto, chamado de Filho Divino ou Filho de Deus. Essa crença foi cunhada em algumas moedas romanas descobertas por arqueólogos. Por exemplo, a moeda que Jesus pediu para ver em Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17, trazia provavelmente a inscrição Augusto Tibério César, Filho Divino Augusto. O Eterno, na sua onisciência, conhece o poder limitado das nações e dos seus respectivos governantes. Só Deus é onipotente e por isso podemos confiar nele. Davi, o autor dos Salmos, sabia que a sua força e a sua vitória sobre os seus inimigos eram oriundas da misericórdia e do poder do Senhor, conforme Salmos de número 66, versos de 1 a 20. No Salmo de número 124, verso de número 1, também da sua autoria, ele declara: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, Deus é por nós, mas precisamos reconhecer que nossas conquistas não são o resultado de nossas capacidades cognitivas ou força. O diabo está contra nós, mas o Eterno está sobre nós. Você reconhece que todas as suas realizações e conquistas vêm do Senhor? Não seja orgulhoso e jamais se esqueça de que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda, conforme Provérbios capítulo 16, versículo 18. Nabucodonosor era um grande estrategista militar e um grande construtor. Ele foi o responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para reforçar essa verdade, observe a declaração do profeta Daniel a respeito do reinado dele. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Daniel capítulo 2, versículo 37. Entretanto, Davi também falou a respeito da temporariedade desse reino. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal,
o qual terá domínio sobre toda a terra. Daniel capítulo 2, versículo 39. Nabucodonosor foi tomado pelo orgulho e altivez, esquecendo de que as suas conquistas, o seu poder e força foram um benefício do Deus dos céus e que os reinos deste mundo são transitórios. Ele agiu como os reis da terra descritos por Davi no versículo de número 2 do Salmo de número 2. Sabemos que o Senhor tratou com Nabucodonosor da mesma forma como tratará com os governos deste mundo, com os que se acham poderosos e intocáveis. No dia do Senhor, eles verão o quão pequenos e frágeis são diante do Rei dos Reis. Obadias capítulo 1, versículo 15. Deus não tolera e zomba da arrogância das nações, dos homens. Os súditos do reino de Deus precisam ter um coração, uma postura humilde, conforme Mateus capítulo 5, versículo 3. É necessário, portanto, sermos pobres de espírito, que significa os humildes. Sabemos que a humildade não tem nada a ver com os bens materiais que uma pessoa possui. Ser humilde é ser consciente da graça e da bondade do Senhor diante de nossas fraquezas, falhas, erros e imperfeições. Humildade também não é complexo de inferioridade. Muitos não têm uma autoestima saudável e acabam confundindo humildade com baixa autoestima. Quando a pessoa não tem uma visão correta de si mesma, ela corre o perigo de tornar-se uma pessoa altiva, arrogante, soberba. Deus pode e quer curar a forma como nos vemos, como nos avaliamos. Sabemos que a humildade nas Sagradas Escrituras está associada a uma atitude mental de que tudo o que temos ou somos vem do Senhor. O apóstolo Pedro exorta-nos a que venhamos estar revestidos de humildade, conforme registra 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. O livro de Provérbios exorta-nos a trilhar o caminho da humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33, capítulo 18, versículo 12 e capítulo 22, versículo 2. Jesus, o Messias, é nosso maior exemplo de humildade, conforme Mateus capítulo 11, versículo 29. O Messias não apenas falou, como também ensinou a respeito do assunto. Ele deu uma lição prática aos discípulos e a nós a respeito do que é ser humilde, pois como Rei dos Reis, lavou os pés dos seus discípulos, função esta realizada pelo menor escravo da casa de algum senhor, conforme João capítulo 13, versículo 3 a 16. Outra importante passagem cristológica que trata do assunto do Novo Testamento é encontrada em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Segundo o subtópico, o ungido do Senhor regerá o mundo todo. Não importa a soberba do homem, pois todas as criaturas terão que prestar contas diante do ungido do Senhor e prostrarem-se diante dele. Ainda é tempo de abandonar toda a postura altiva e entregar-se ao governo de Cristo. A soberba é o antônimo da humildade e a arrogância, segundo o livro de Provérbios, evidencia a insensatez de uma pessoa. No caso dos Salmos de número 2, são reis e governantes. Jamais esqueça de que o temor ao Senhor e a humildade denotam sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. E quem teme a Deus aborrece o mal, a soberba e a arrogância. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor ao Senhor é um antídoto contra toda sorte de sentimentos maléficos que podem povoar a mente e a alma do ser humano. Provérbios capítulo 16, versículo 6. Sem o reverente temor, tornamo-nos vulneráveis ao pecado da arrogância e toda sorte de mal. A soberba não somente desagrada a Deus, como também nos afasta da sua presença, destrói nossos relacionamentos e a nós mesmos. A espiritualidade saudável conduz-nos pelo caminho da humildade. Enquanto rei, Salomão reconheceu que em Deus
não teria condições de governar o seu povo com justiça. Então, num gesto de humildade, ele pede a Deus sabedoria, pois tinha consciência das suas limitações. O soberbo não consegue reconhecer as suas deficiências, tornando-se cego. Que tenhamos consciência de que Deus existe e continuará resistindo aos soberbos, conforme registra Tiago capítulo 4, versículo 6. Entretanto, o Pai Celeste dá e dará graça aos que têm o coração quebrantado e contrito, que se chega a Ele com humildade. Davi revela a maneira como o Senhor trabalhará com os orgulhosos que não se submetem à autoridade divina. Ele afirma: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Versículo de número 9 do verso de número 2. Segundo o comentário bíblico Bacon, o significado desse texto é: aqueles que se submetem à autoridade de Cristo serão seus subordinados e aqueles que resistem serão destruídos. Você está disposto a submeter-se à autoridade de Cristo? Terceiro subtópico: todos prestarão contas. O Senhor é misericordioso e bom, paciente para com todos os rebeldes. Entretanto, no seu tempo, na sua hora, ele julgará os insurgentes e zombará da loucura deles. Como já vimos anteriormente, todo orgulho e soberba e toda rebelião contra o Altíssimo serão arruinados. O Altíssimo é aquele que estabelece, mas que também derriba. Daniel capítulo 2, versículo 21. O poder pertence a ele e cabe a nós viver em humildade e mansidão, como Jesus ensinou, até que o dia do Senhor venha. Mateus capítulo 11, versículo 29. A soberba e a arrogância humana só leva ao caminho da perdição. Não podemos jamais nos esquecer de que todos estaremos um dia diante do justo juiz para prestarmos contas de tudo que falamos, sentimos, pensamos e fizemos. Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7. Se você teme ao Senhor e já entregou o governo de sua vida a Ele, não temas. Temos a certeza de que tudo será feito conforme a reta justiça do Senhor, conforme Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. Terceiro tópico: um chamado à rendição e à submissão. Primeiro subtópico: um chamado aos reis da terra. Davi inicia os salmos falando com os amotinados das nações e conclui falando diretamente com os que são insurgentes. A expressão agora, pois, é uma conclusão do que foi dito anteriormente. Davi fala com os rebeldes, admoestando a que se deixem instruir e sejam prudentes. O salmista mostra que a escolha de ser prudente e permitir-se aprender é uma decisão pessoal. Deus é tão misericordioso que não impõe nada ao homem. Ele não é um tirano, mas um soberano que permite que os seus súditos façam as suas próprias escolhas. Ele, contudo, não esconde do homem as consequências que cada escolha traz. Davi mostra que a sabedoria não pode ser adquirida por meio de um decreto. A conclusão do salmista, de acordo com Matthew Henry, é a seguinte: reverenciar a Deus e permanecer em temor a Ele. Esta é a grande obrigação da religião natural. Deus é grande e está infinitamente acima de nós. Ele é justo e santo e se ira contra nós. E, portanto, nós devemos temê-lo e tremer diante dele. Ele ainda é nosso Senhor e Mestre, e nós somos comprometidos a servi-lo. O salmista não somente revela a rebeldia do homem, o seu motim contra o seu ungido
e o desprezo do Senhor por estes. Deus não somente ri dos rebeldes, como também a rebeldia deles extinga o seu desprezo e a sua ira. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Deus é amor, mas também é um justo juiz. Muito se esquece de ponderar a bondade e a justiça do Eterno. Observe o que nos diz Word a respeito dessa verdade. O Salmos de número 2 nos revela um lado duro e inflexível de Deus. Posso me sentir mais à vontade com o retrato comovido do Pai dado por Jesus na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Prefiro vê-lo como o pai que chora por mim do que um rei ofendido, mas ele é tanto um como o outro. Segundo subtópico, curvando-se ao filho. A sociedade hedonista em que vivemos não quer ouvir e não costuma aceitar palavras de advertência e de juízo divino. Em geral, queremos ouvir o que é agradável a nossos ouvidos e que massageia nosso ego. Entretanto, temos um Deus que, embora nos ame, não tem o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Pouco antes de adentrarem na terra prometida, Deus advertiu os hebreus de que não seguissem o modo de viver dos povos vizinhos. O Senhor fez uma promessa condicional ao povo. Ele iria abençoá-los caso obedecessem, mas traria juízo caso não andasse conforme a sua lei. As Escrituras Sagradas mostram-nos alguns episódios em que Deus enviou seus profetas para exortarem o povo a pregoarem o arrependimento. Algumas vezes, a mensagem do profeta causou arrependimento e contrição, como foi, por exemplo, com o profeta Jonas, que pregou em Nínive, no capítulo de número 3 do profeta Jonas. Já em outras situações, os profetas não foram ouvidos, mas foram mortos e apedrejados, conforme cita Lucas capítulo 13, versículo 34. Terceiro subtópico. Jesus é o Rei e Senhor. O que precisamos fazer quando deixamos o orgulho e a rebeldia dominarem nosso coração e afastamos-nos da presença do Senhor? Davi mostra-nos a resposta no versículo de número 12, ou verso de número 12. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminhos, quando em breve se inflamar a sua ira. De que beijo Davi está falando? Seria um beijo de amizade, como por exemplo entre ele e Jonatas, em 1 Samuel capítulo de número 20, versículo 41? Um beijo de amor, segundo Cantares, capítulo 1, versículo 2? Não. Trata-se de uma referência ao beijo de dedicação e de submissão diante de um soberano. Tal ato é acompanhado de temor e tremor, segundo os salmistas. No texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, vemos que Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Saul, ungindo-o, e depois o beijou. O ato de beijar a mão do rei é uma tradição bem remota. Porém, com o Rei dos Reis foi diferente. Ele recebeu o beijo da traição, da maldade da humanidade, caída representada em Judas. Mateus capítulo 26, versículo 48 e 49, e Lucas capítulo 22, versículo 47. Deus é santo e abomina toda forma de rebelião, insubmissão e arrogância. Em toda a Escritura Sagrada, encontramos inúmeras exortações quando o salmista quanto à santidade de Deus e o do seu povo. Davi, o autor dos Salmos, sabia o padrão de conduta exemplar que o Senhor exigia do rei, do sacerdote, dos profetas e do seu povo. Entretanto, ele mesmo experimentou do pecado e das suas consequências, mas arrependeu-se e experimentou da graça do Senhor.
conforme Salmos de número 51. Pertencemos a Deus e nossas vidas caracterizam-se pela obediência a Ele. A maior prova de nossa sujeição e dependência ao Senhor na atualidade é nossa inconformidade com a maneira de pensar deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando nos submetemos ao Eterno, não nos conformamos com o pecado. Vivemos no mundo caído e ainda não alcançamos a santificação final. Logo, precisamos batalhar contra a carne. Romanos capítulo 7, versículo 20. Para aqueles que se entregaram ao Messias pela fé, o pecado é sempre um acidente e jamais poderá ser visto como normal. Não queira reger a sua própria vida fazendo suas vontades. Antes, aplique o Salmo de número 2 à sua vida e permita que o Senhor Deus governe a sua história, pois bem-aventurado todos aqueles que neles confiam. Conclusão. Vimos que os Salmos de número 2 trata a respeito do reinado messiânico do Senhor Jesus, que assumiu a forma humana para salvar-nos e que tem e terá um triplo ministério: rei, sacerdote e profeta. O tempo ainda não chegou, mas Cristo reinará sobre toda a terra em breve, e todos terão que se encurvar perante ele e declarar que Jesus Cristo é o único Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 7. E a conclusão da lição nos diz assim: o Salmo de número 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reino messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reino do Senhor será plenamente estabelecido neste mundo. Todavia, ele pode ser experimentado agora por meio do reinado de Cristo em nossos corações. É tempo de deixar Jesus reinar dentro de nós. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lição de número 3, que trouxe aqui o título O Messias já veio. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, lições bíblicas jovens, que vai trazer o título O Bom Pastor está comigo. Então que Deus e Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.